Seja bem-vindo a este vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo a Bíblia. E o que foi? Misteriosa. Bom, abra sua Bíblia lá no livro de Levítico, capítulo 17, porque lá vamos ver algo bem interessante sobre a morte de Jesus. Como assim? Jesus veio no Novo Testamento. Sim, mas como nós sabemos, o Antigo Testamento tem inúmeras coisas que apontam para sua vinda, né? Porque o plano da redenção foi desde Gênesis também, como tem passagens lá que dão a entender algumas coisas. E bom, então, abriu a sua Bíblia ou ficou ouvindo eu falar? Eu espero. Pronto, né? Bíblia em mãos, Bíblia aberta, mente aberta, não é verdade? Então vamos seguir aqui. Bom, Jesus, ele poderia ter morrido de outra forma. Como nós sabemos, naquela época existia diversos outros tipos de morte, né? Tipo, por enforcamento, como várias pessoas morreram, decapitado, como João Batista, porém seria derramando sangue, porque o tema de hoje vai ser relacionado a sangue. Não, calma se você é o quê? Se você não pode ver sangue, né? Se você não pode ver sangue, não se preocupe porque não vai aparecer aqui, tá bom? Bom, nós vamos falar de um sangue que foi derramado para que o seu corresse aqui, ó. Estamos falando de Jesus. Então vamos lá. Bom, Jesus poderia ter morrido de outra forma, mas por que teve que ser morte de cruz, né? Bom, se você abrir, na verdade você já abriu, porque eu mandei, a sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 17, e a partir do versículo 11 ao 14, nós vamos encontrar isto daqui, preste atenção. Lá nós vamos encontrar assim, porque a vida da carne está no sangue. Nós sabemos que Jesus entregou a sua vida, o seu corpo, tudo de si para que nós possamos estar aqui hoje. Nós sabemos disso. Mas por que derramar sangue? Porque a vida está no sangue. A vida está no sangue. Então, aqui no Antigo Testamento, Deus diz para os israelitas não comerem nada que tenha sangue. Mas por quê? Porque sangue é vida. A vida da carne está no sangue. Então, só aqui nós já podemos perceber o porquê que Jesus teve que derramar sangue para a nossa redenção. Porque sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. Naquela época eram feitos sacrifícios de algum animal, seja ovelha, boi, até mesmo de alguma ave, né? Era feito o derramamento de sangue. O animal era morto e o seu sangue corria no altar, não é verdade? Muitas das vezes, outras vezes era queimado, para poder ter ali um perdão de pecados. Ou seja, era uma troca de vida, né? Troca de vida, troca de sangue. O sangue do animal era derramado por daquela pessoa que cometeu o pecado, continuar correndo na veia e ainda ter o perdão de Deus, né? Ser aí bem visto e ter aí o agrado de Deus, né? Aí, continuando aqui, nós ainda no versículo 11, nós podemos concluir a leitura agora. Ó, por isso mesmo, perdão para minha leitura, por isso mesmo, eu dei o sangue para ser derramado no altar, a fim de obter o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, ou seja, a vida, que tira os pecados. E lá no versículo 14, pulando alguns versos, nós podemos ver, ó, porque a vida de todo ser vivente está no sangue. Nós estamos incluídos aqui. Por quê? Porque nós também somos seres viventes. Nós vivemos. Então, aqui mais embaixo tem, pois o sangue é vida. Se você não estiver entendendo, se você não estiver pegando isso, veja o vídeo até entender. Jesus teve que perder sangue para que nós fôssemos
curados dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue, como aqui está escrito, não há redenção de pecados. Deus diz, pois eu dei o sangue para ser derramado no altar, a fim de obter o perdão dos pecados do povo. Ou seja, Deus deu o sangue de Jesus para escorrer no madeiro para nosso perdão, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ou seja, se Deus não tivesse dado o sangue de Jesus para ser derramado, não haveria perdão de pecado algum. Eu e você continuaríamos sendo esses mesmos pecadores como naquela época, sendo que ainda somos pecadores, pois todos nós pecamos, né? Mas sem o sangue de Jesus ter descido naquela cruz, não haveria perdão de pecados. Seu santo sangue estava nos purificando das nossas impurezas. Foi preciso vir uma ovelha sem pecado. Foi preciso vir um santo que nunca soube o que era o pecado para vir derramar seu sangue por pecadores que talvez ainda hoje não o reconheça como o sacrifício para a redenção de pecados. Sabe, no Antigo Testamento, quando era sacrificado algum animal para redenção de pecados, perdão de pecados, às vezes o sangue era salpicado, né, no altar. Ou seja, podemos tirar uma analogia disto, como que o sangue de Jesus correndo na cruz estava limpando todos aqueles que estavam ao seu redor. Então, todos nós que estamos ao redor de Cristo, estamos limpos pelo seu sangue. O seu sangue salpicou em nós e por isso mesmo estamos lavados dos pecados pela cruz. Quero que você entenda isso. E era isso que eu vim trazer para você hoje. Então, ainda quero terminar com esta frase. Eu e você pertencemos a Ele. E o sangue de Jesus, ou seja, a vida de Jesus, te deu uma vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Se você não pegar isso, eu excluo este canal.